Acesse a nossa plataforma www.matematicario.com.br e tenha a experiência completa de aprendizagem matemática. Agora, vem comigo! Olá! Nesse vídeo aqui do Matemática Rio sobre matemática básica, vamos dar alguns conceitos iniciais sobre fração, dizer alguns significados, onde que a fração aparece, resolver alguns probleminhas muito práticos aqui para você entender tudo sobre fração, pelo menos os conceitos iniciais. E aí nas próximas aulas vamos nos aprofundar nesse estudo aí, beleza? E como sempre aqui, ó, vamos começar com um desafio. Esse aqui é o desafio do Tangram. É isso aí, olha só. O Tangram é um jogo chinês que consiste em um quadrado grande dividido em 7 peças menores, como na figura ao lado. Então tá aqui o Tangram, né? Esse aqui seria o quadradão dividido nessas 7 pecinhas menores aqui. Você consegue preencher cada uma das figuras menores com as frações que elas representam em relação ao quadrado todo? Então, se eu considerar o quadrado todo aqui, ó, como uma unidade, certo? Você consegue determinar qual fração cada uma dessas peças aqui representa em relação a esse todo? Pause o vídeo, tente você pensar. No final do vídeo a gente volta com esse probleminha aqui, que a princípio parece bugante, mas aí você vai entender tudo de fração aqui nos conceitos iniciais e eu acho que você vai ser capaz de resolver isso daí junto comigo. Beleza? Vamos lá então, começar a nossa aula? Aqui é o seguinte, ó, introdução às frações. Inicialmente vamos trabalhar com frações A sobre B, tá? Onde A e B são números inteiros e B é diferente de zero. Então a gente vai começar nesse nosso vídeo introdutório apenas falando de números inteiros, em que o numerador e o denominador são inteiros. Então só para começar com essas terminologias todas aí, né? O que é fração? Repara no nome, fração. Quando você quebra um osso, por exemplo, você diz que teve o quê? Uma fratura. Certo? Uma quebra. Quando quebra alguma coisa, você fraciona. Então, fração vem exatamente daí, tá? De número quebrado. E aqui, quando a gente tem uma fração nesse tipo aqui, ó, A sobre B, o que acontece? A gente considera o A aqui, ó, a gente chama o A, esse número que está aqui em cima na fração, de numerador. Numerador aqui é o nome desse númerozinho que fica em cima. Aí aqui a gente tem o traço de fração e logo aqui abaixo do numerador, a gente vai ter ali um outro número que é chamado de denominador. Denominador, como você percebe pelo nome, né? Denominador é aquilo que dá nome à fração, certo? Então, o mais importante a se analisar numa fração, na verdade, é o denominador, principalmente quando você vai efetuar aí alguns cálculos envolvendo frações, beleza? Ele que, na verdade, vai dizer em quantas partes o todo está dividido, enfim, a gente vai ver daqui a pouquinho os significados que a fração pode ter em diferentes contextos, beleza? E aí você percebe, claro, que esse B, ó, ele tem que ser diferente de zero, até porque a fração, ela é também uma conta de divisão, como a gente vai ver daqui a pouquinho também. Então, como não existe uma divisão por zero, então esse B aqui, ele precisa ser um número diferente de zero, tranquilo? E aí aqui é o seguinte, ó, nós temos 3 casos possíveis. O primeiro caso, quando o A é menor que o B. O que significa isso daqui? Ó? Significa que o numerador da fração, a parte de cima, é menor que o denominador. Por exemplo, aqui, a fração 1 sobre 2. O 1, no caso, está fazendo o papel do A, o 2 está fazendo o papel do B. Você percebe exatamente aqui que o A, esse número que está aqui em cima, é menor que o B, esse número que está aqui embaixo. Para poder ilustrar isso aqui melhor, tá? Eu vou fazer uso de uma ilustraçãozinha aqui que vai ser o seguinte, olha só. Imagina que eu tenho esse quadradinho aqui, tá? Dividido em 4 partes iguais. É sempre bom lembrar que quando a gente trabalha com fração, a gente tem que dividir as figuras ou qualquer coisa em partes iguais, beleza? E aí eu pinte aqui, ó, 2 dessas partes aqui. Vou pintar essa parte aqui e vou pintar essa parte aqui. Qual é a fração que eu pintei dessa figura aqui em relação ao total dela, né? Aqui é o seguinte. Eu posso muito bem considerar essa figura aqui, ó, como representando a fração 2 quartos. 2 sobre 4, ou você pode ler 2 quartos também. Tranquilo? Você percebe aqui exatamente isso, ó, que aqui embaixo você tem o denominador, que é exatamente o que dá nome à fração. Essa fração tem o nome 4, digamos assim, né? E ele indica em quantas partes a figura foi dividida igualmente. Você percebe que esse quadrado aqui está dividido em 1, 2, 3, 4 partes iguais. Então, esse número aqui representa o número de partes que o quadrado foi dividido. E o 2 aqui de cima representa o número de partes em que o quadrado foi pintado. Quantas partes eu tomei desse quadrado aqui. Então, eu pintei 2 partes, logo o que eu pintei do quadrado foram 2 quartos. Tranquilo? Compreendeu aí? É muito fácil, muito simples. Vamos agora para essa outra figura aqui, ó, que é um círculo que eu dividi em 8 partes iguais. Então, se eu dividir em 8 partes iguais, com toda certeza, o meu denominador aqui vai ser quem? O 8, isso aí, certinho. Você já está compreendendo o conceito aí bonitinho, né? E agora se eu pintar 3 dessas partes, ó, pintei essa aqui também e pintei essa aqui. Beleza?
Pintando 3 dessas partes aqui, num total de 8, eu pintei quanto? Eu pintei 3/8 daquele círculo. Muito fácil, muito simples. Então, o número que eu tomei aqui, né, 3, que eu pintei, sobre o número total de divisões, que é 8. Tranquilinho, muito fácil, muito simples. Agora aqui, para finalizar esse exemplo, eu tenho um retângulo que eu dividi em 3 partes iguais, como sempre tem que ser partes iguais. Imagina que eu pegue uma dessas partezinhas aqui, certo? Em quantas partes eu dividi esse triângulo? Em 3, então o denominador vai ser 3. É o que dá nome à fração. E o que eu pintei aqui foi uma parte, 1/3. É como eu leio essa fração aqui, 1/3. Agora perceba que essa fração aqui, ó, a gente leu 3/8. E aí, como você deve saber já, está aqui no curso de matemática básica, né, a leitura das frações, sempre que eu tenho uma fração cujo denominador é maior do que 10, ou seja, o b ali vai ser maior do que 10, a gente sempre lê, por exemplo, 11avos, 12avos, 13avos e assim por diante. É sempre avos, até chegar lá no 100, né, que é centavos, certo? E de onde vem esse avo? Vem exatamente do oitavo. E diz aí a história, né, eu li aí um artigo, que eu vou colocar na descrição do vídeo até, que esse oitavo vem exatamente aí da época de Pitágoras, né? Que tinha lá a sua escala musical como indo até a oitava, beleza? Então, nesse caso aí, a língua portuguesa e a língua espanhola, principalmente, são as que utilizam o avo para denominar os denominadores maiores do que 10. Então é só uma curiosidadezinha aí bacana sobre de onde surgiu esse nome avo, né? É exatamente aí o sufixo da palavra oitavo. Beleza? Tranquilo? E aqui é o seguinte, ó, esses exemplos aqui eu fiz para poder a gente perceber o seguinte. Sempre que eu tiver o A menor do que o B, como acontece aqui, né, o 2 é menor que o 4, o 3 é menor que o 8, o 1 é menor que o 3, a gente sempre tem um tipo de fração que a gente vai chamar de fração própria. Fração própria, beleza? Sempre que o A for menor que o B, ou seja, que o numerador da fração for menor que o denominador. A gente tem a fração própria nesse caso. Tranquilinho até aqui? Vamos lá, vamos perceber agora aqui, ó, o segundo item, quando o A é maior que o B, ou seja, quando o numerador da fração for maior do que o denominador, o que vai acontecer? Vamos usar também ali um exemplozinho com figuras geométricas, fica mais fácil de compreender, né? Agora aqui imagina o seguinte, imagina que eu tenho 2 inteiros, esse quadradão aqui representa um inteiro e esse quadradão aqui representa outro inteiro. Tenho 2 inteiros ali, e aí é o seguinte, eu pego esse inteiro todo, beleza? Eu peguei ele todo aqui, ó. Estou pintando ele todo. Então eu pintei quantas partes aqui? Qual é a fração que me representa esse inteiro? É 4/4. 4/4. Tranquilo? E é exatamente um inteiro. Você percebe que a fração é a mesma coisa que uma divisão. Se eu fizer 4 dividido por 4, eu tenho aquele 1, que é o inteiro ali, né? E aí você percebe que eu peguei essa figura toda, um inteiro completo. Agora, se eu pegar uma outra figura idêntica àquela inicial ali e pintar mais uma partezinha dela, digamos assim, né? Eu pintei aqui 1/4 dessa figura. Agora, no total, quanto que eu pintei? Eu pintei uma figura inteira mais 1/4 de uma outra figura idêntica à anterior, né? Então, o que eu tenho aqui, ó, é 4/4 mais 1/4. E o que acontece aqui é o seguinte, quando eu fizer essa soma, os denominadores, aquilo que dá nome à fração, aqui embaixo, ó, são iguais, ou seja, tem nomes iguais às frações, então eu posso muito bem repetir esse denominador e fazer a conta aqui em cima. Olha só, 4 mais 1 dá 5. Então, 4/4 e 1/4 dá a mesma coisa que 5/4, é ou não é? Eu pintei 5 partes em figuras que estão divididas em 4 partes. Ou seja, o meu numerador ficou maior do que o denominador nesse caso aqui. E quando isso acontece, quando o numerador é maior que o denominador, eu chamo essa fração aqui de fração imprópria. Então, ó, quando o numerador ele é menor que o denominador, que no caso 1 é uma fração própria, e quando o numerador ele é maior que o denominador, como nesse caso aqui o 5 é maior que o 4, é uma fração imprópria, beleza? Quer mais um exemplo? Vamos lá, vamos fazer mais um exemplo aqui então para você, olha só. Imagina que eu tenho aqui esses 2 círculos idênticos, tá? Cada um deles divididos em 5 partes iguais, e aí eu pego esse primeiro aqui, pinto ele todinho, certo? Você sabe que ele representa um inteiro, né? Vou pintar ele todo. Então ele representa um inteiro, mas na verdade a fração aqui é o quê? Vou botar aqui do lado, ó. É 5/5, beleza? 5/5. Eu pintei 5 partes em 5 possíveis, tranquilo? E aí eu vou pegar aqui esse outro círculo, vou pintar 2. Pintei uma, pintei 2 aqui assim, né?
E aí é o seguinte, eu vou ter que somar para eu saber o total que eu peguei aqui, né? Imagina que eu tenha 2 pizzas, digamos assim. Aí eu como uma inteira, mais 2 pedacinhos da outra pizza lá, que elas estão divididas em partes iguais. Em 5 partes iguais aqui as duas, tá? Então eu peguei o quê? Eu peguei 2/5 da outra pizza. Eu estou esfomeado e comi essa pizza, uma pizza inteira, mas um pouquinho da outra ali, né? Então no total, quanto de pizza eu comi? Eu comi mais do que uma, concorda comigo? Então vou ter comido quanto? Ó, como o meu denominador aqui é igual, certo? Aqui é 5 também, denominadores iguais, o que dá nome à fração é igual, eu só posso fazer conta banana com banana, né? Ou maçã com maçã, então aqui eu faço conta 5 com 5, beleza? Então nessa soma aqui eu vou ter o 5 como denominador e em cima 5 mais 2 que dá 7. Então você contabiliza aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu peguei 7 pedaços em pizzas que estão divididas em 5 pedaços. As duas pizzas são idênticas umas às outras. E aí você percebe exatamente, ó, que o numerador dessa fração vai ser maior que o denominador. Quando eu efetuar a divisão 7 dividido por 5, isso vai dar mais do que 1 inteiro, concorda comigo? De fato é o que acontece aqui, né? Eu comi uma pizza inteira, mais um pouquinho da outra, eu comi mais do que 1. Então isso daqui se configura também como uma fração imprópria. Tranquilo? Tá facinho de entender aí, né, esses conceitos. Agora perceba que sempre que eu tiver uma fração imprópria, como nesses dois exemplos aqui, o que acontece? Olha só, eu posso muito bem representar essa fração, as duas, né, como números mistos. O que é número misto? É um número que mistura, como o nome sugere, né? Ele mistura uma parte inteira com uma parte fracionária. Então, qual seria a representação mista desse número 5/4 aqui? Ó? Seria o seguinte, eu poderia pegar o 5 e dividir por 4, já que toda fração representa uma divisão, né? Quanto que dá 5 dividido por 4? Vai dar 1 inteiro, certo? Porque 1 vezes 4 dá 4 e sobra quanto? Sobra 1, certo? Né? De 4 para 5 sobra 1. Então o que eu vou ter ali vai ser 1 inteiro e 1/4, né? Porque aqui eu tenho 1 dividido por 4, então eu posso colocar assim, ó, 1 inteiro e 1/4. É quanto essa fração 5/4 representa na forma de número misto. É isso aí. Mas professor, e se eu tiver um número misto e quiser calcular a fração que ele representa? Muito fácil, muito simples, olha só. Eu tenho aqui, ó, 1 inteiro mais 1/4. É ou não é? Você sabe muito bem que 1 inteiro, né, seria a mesma coisa aqui, caso que eu queira colocar com o mesmo denominador para poder facilitar minha conta, né? 1 inteiro é a mesma coisa que 4 dividido por 4, beleza? E aí eu posso fazer muito bem a conta agora aqui, que daria 5/4. Eu retornaria para aquela fração ali, beleza? Então, para tornar uma fração como número misto, eu posso muito bem efetuar essa divisão, que fica tranquilinho de fazer, né? E aí, se eu quiser fazer o caminho inverso, basta somar a parte inteira com essa parte fracionária aqui. Muito fácil, muito simples. A mesma coisa acontece com esse número aqui, ó, 7/5. 7/5 eu posso muito bem pegar o 7, dividir por 5, daria 1 inteiro, sobraria quanto? Sobraria 2, é ou não é? Ou seja, a representação em número misto da fração 7/5 seria 1 inteiro e 2/5. Né? Aqui seria o resto, porque o resto eu estou dividindo ainda por 5, né? 2 dividido por 5, então é a mesma coisa que 2/5. E se eu quiser retornar, eu faço o caminho inverso, que você já sabe muito bem, né? Eu faria aqui 5 sobre 5 para representar esse 1, ficaria exatamente dessa forma aqui, né? 5 sobre 5, mais 2/5. Eu tenho que colocar o denominador igual, né? Porque eu só posso fazer a soma das frações se o que dá nome a elas, os denominadores, forem iguais, e aí somaria aqui, tranquilamente aqui na parte do numerador e retornaria para os 7/5, beleza? Então é assim que eu transformo de número misto para fração e de fração para número misto, mas a gente ainda vai ver aqui no Matemática Rio uma aula específica sobre número misto. Tranquilo? Então a gente viu aí fração própria, fração imprópria, um pouquinho de número misto. Vamos ver agora ali o outro caso, né? O caso terceiro ali, ó, que fala o quê? Que fala que aquele numerador A, ele é igual a K vezes B. Eu vou colocar esse K aqui, ó, como sendo um número maior ou igual a 1, nesse caso, beleza? Sendo que o K, claro, ele vai pertencer aqui aos números naturais. Ele só pode ser um número inteiro positivo aqui maior ou igual a 1. Professor, não entendi nada. Calma, você vai entender agora com esse exemplo aqui. Imagina que eu tenho aqui 2 círculos, como nesse caso aqui, né? Imagina novamente que são 2 pizzas, digamos assim, né? Para ficar mais fácil a visualização. E aí, eles estão divididos em 3 partes iguais. Eu pinto essa parte toda aqui, eu pinto esse inteiro todo. Ou seja, isso aqui representa 3 terços, é ou não é? E aí eu pinto esse daqui todo também. Ou seja, eu represento 3 terços também. No total, eu vou representar quanto aqui? Ó? Eu vou representar 6 terços, certo? Que dá nome à fração, eu repito, que é 3. E aqui em cima no numerador eu vou somar, ou seja, 3 mais 3 dá 6. Então eu vou ter 6 terços.
Agora perceba que esse daqui, apesar de ser uma fração, estar escrito dessa forma aqui, ele na verdade representa um número inteiro, já que eu peguei aqui ó, um inteiro mais esse outro inteiro aqui, ou seja, eu peguei duas pizzas inteiras nesse exemplo, certo? E você percebe também que 6 dividido por 3, se eu efetuar a divisão, isso dá igual a 2, beleza? Então, quando eu tenho uma fração escrita dessa forma aqui, onde eu posso efetuar a divisão, me dá uma divisão exata, eu tenho uma fração que é chamada de fração aparente. Então, isso aqui tudo ó, vai me gerar uma fração aparente. Ela tem apenas a aparência de fração ali, né? Mas, na verdade, representa um número inteiro, né? Que no caso ali é o número 2. Peguei 2 inteiros aqui, comi tudo, né? Estava esfomeado, comi tudo. Então, essa fração ali, 6/3, na verdade, é uma fração aparente. Ficou claro para você, então, os 3 tipos de fração? Né? Temos a fração própria, quando o numerador é menor que o denominador. Temos a fração imprópria, quando o numerador ele é maior do que o denominador. E temos a fração aparente, ou seja, quando aquele numerador ali ele é um múltiplo do denominador. É isso que significa o K vezes B, né? Porque imagina, por exemplo, ali, que eu poderia ter o caso em que A é igual a B, e aí eu teria, claro, ó, 3 dividido por 3 aqui, por exemplo, que daria o número 1, certo? Eu teria, por exemplo, o caso em que o A é um múltiplo de B, como é o que acontece aqui no resultado dessa soma. O K é igual a 2, então o A ele é 2 vezes o B, né? É o dobro do B aqui, ó, certo? E aí nós temos exatamente as frações aparentes. Quer outros exemplos de fração aparente? Por exemplo, aqui, ó, posso pegar 4 sobre 2, eu posso pegar aqui 18 dividido por 3, tudo isso daqui dá divisão exata, né? Eu posso pegar 100 dividido por 25. Todas essas frações aqui, apesar de serem frações, representam, na verdade, quantias inteiras. Então, elas são frações aparentes. Tranquilo aí para você? Beleza pura. Então, depois desses conceitos iniciais todos aí, muito importantes, tá? Vamos ver os significados que as frações podem ter. Elas podem ter, que eu separei, ó, 7 significados diferentes em que as frações podem aparecer aí, né? Então, aqui é o seguinte, o primeiro significado é a parte sobre o todo, que é exatamente o que a gente estava considerando nos exemplos que eu acabei de fazer, certo? Aqui é o seguinte, olha só, vamos ver esse exemplozinho aqui de um problema. Uma jarra de suco foi suficiente para encher igualmente 3 copos. Procópio, eu, mais conhecido como eu, bebeu 1 copo. Que fração representa o que Procópio bebeu da jarra? Ora, se o conteúdo da jarra ali, né, foi dividido em 3 copos iguais, tá? Dessa forma aqui assim, ó, e eu bebi 1 copo, então eu bebi quanto? 1/3, né? Cada copo desse aqui representa 1/3. Como eu bebi apenas 1 copo desses 3, eu bebi 1/3. Você vai perceber que em todos os probleminhas que a gente vai resolver aqui agora, todas as respostas vão dar 1/3 e vão ser significados diferentes para essa fração 1/3 aqui. Então esse primeiro significado é exatamente a parte sobre o todo, né? A parte que eu peguei foi 1, do todo aqui, né, que eram 3. Então 3 copos no total em que eu peguei 1 desses copos, ou seja, a parte dividido pelo todo. Tranquilo? Esse é um dos significados aí de fração muito utilizados. Vamos agora para o nosso segundo significado de fração, que pode ser também aqui expresso como uma razão. É isso aí. Vamos ver aqui então como é que é esse probleminha aqui para a gente entender melhor. Olha só. Para fazer um suco de laranja, eu misturo numa jarra 2 copos de água para 1 copo de concentrado. Que fração de concentrado haverá na jarra? Então ele quer saber ali a fração do concentrado apenas. Então vamos imaginar aqui, ó, 2 copos de água, que eu vou fazer de branco. Assim, né? Imagina que isso aqui são 2 copos de água iguais, claro. E 1 copo de concentrado que eu estou fazendo aqui em azul. Imagina que esses copos, claro, cabem a mesma quantidade, tá? Está dividido em partes iguais aqui. Então eu peguei 1/3 de água aqui no caso, outro terço de água e 1/3 aqui de concentrado de laranja, certo? Para dar exatamente 1 inteiro, que vai ser aquele suco todo que está ali dentro. Aqui é 1 inteiro, né? Ou seja, que seria igual a 3/3, é ou não é? Tá fazendo sentido aí na sua cabeça? Então, que fração de concentrado haverá na jarra? É claro que haverá 1/3. Haverá 2/3 de água, né? Ó, isso aqui com isso aqui vai dar 2/3 de água. E de concentrado vai ter 1/3, porque eu peguei uma parte em 3. São 2 partes de água, uma parte de concentrado, então dá 1/3. E eu posso representar isso como uma razão, ou seja, é uma parte de concentrado para cada 3 partes ali que eu coloco no suco. Tranquilo? Então tá aí representada a fração
um terço exatamente, né? Exatamente a mesma fração do outro problema, todos vão dar um terço, só para você ter uma noção aí exata de como significa aí as frações em diferentes contextos. Agora aqui a fração pode ser também um quociente, ou seja, o resultado de uma divisão. Vamos ver aqui, ó. Em uma festa foram distribuídos 2 bolos pequenos para 6 crianças igualmente, as crianças esfomeadas, né? Então imagina que é um bolinho pequeno. Quanto cada uma vai receber? Ora, aqui fica muito fácil, muito simples, que eram 2 bolos que foram divididos para 6 crianças. É um quociente, isso daqui é uma divisão. Então, quanto cada uma vai receber? 2 dividido por 6. 2 dividido por 6 é a mesma coisa que 1 terço. Eu posso simplificar essa fração, a gente vai ver aqui em vídeos futuros do Matemática Rio, que a gente pode dividir em cima por 2 e embaixo por 2 também. 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3. Então, cada uma vai receber o equivalente ali a 1 terço do bolo inteiro. Beleza? Então você percebe exatamente aí mais uma vez a fração 1 terço aparecendo num outro contexto agora como quociente, como resultado de uma divisão. Eu peguei esse bolo aqui e dividi, né, no caso eram 2 bolos, eu dividi cada bolo em 3 partes iguais. Imagina aqui, ó, 3 partes iguais, essa parte aqui já foi retirada aqui assim, né? E o outro bolo também eu dividi em 3 partes iguais para dar exatamente os 6 pedaços que aquelas crianças vão receber. Então cada uma recebeu um pedacinho desse aqui, 1 terço. É ou não é? Beleza? Ficou claro para você aí então? Como quociente? Legal, né? Vamos ver agora aqui mais um significado diferente para a fração que seria como número. Olha aí que legal. Um número porque significa o seguinte, ó, onde eu posso marcar 1 terço na reta numérica abaixo? Professor, aquilo ali não está nem escrito na forma de fração. Ora, aquela barra ali, né, significa exatamente uma divisão, uma fração também, né? Já que 1 dividido por 3 é a mesma coisa que 1 barra 3, que é a mesma coisa que 1 sobre 3. Tudo isso daqui significa divisão, né? Também poderia colocar 2 pontinhos assim. 1, 2 pontinhos, 3. Tudo isso daqui é divisão e representa a mesma coisa. Então aqui ele vale como um número porque eu posso marcá-lo na reta numérica. Eu posso encontrar esse número 1 terço aqui, né? Onde vai estar 1 terço então? Sempre que eu tiver o numerador menor do que o denominador, ou seja, uma fração própria, né? Lembra que a gente acabou de explicar isso daí? Sempre que eu tiver isso, o resultado da divisão vai dar um número entre 0 e 1. Então eu sei que 1 terço vai estar aqui, ó, entre o 0 e 1, vai estar nesse intervalinho aqui, certo? Onde exatamente? Ora, é 1 terço. Então vou dividir isso daqui em 3 partes iguais, ó, assim. Dividir em 3 partes iguais e o 1 terço vai estar exatamente aonde? Ó? Aqui vale 1 terço. Né? Quando eu somar mais 1 terço a esse terço aqui, isso vai dar 2 terços. E quando eu somar mais 1, isso vai dar 3 terços, que é a mesma coisa que 1 inteiro. 3 dividido por 3 dá 1, certo? Então, 1 terço, o primeiro terço aqui desse pedaço, vai estar exatamente aqui. Então, a gente conseguiu localizar esse número na reta numérica. Então, a fração aqui, no caso, representaria um número. Tá? Aqui, na verdade, é o 0,33333, é uma dízima periódica. Então eu consigo transformar uma fração num número decimal dessa forma aqui. A gente também vai ver isso em vídeos futuros aqui do Matemática Rio, do nosso curso de Matemática Básica. Beleza? Então a fração como número aí, bem legal também, né? Depois pode ser entendida também a fração como um operador multiplicativo. Como é isso, professor? Ora, muito fácil, muito simples. Ó. Numa jarra contendo 900 ml de suco, Procópio bebeu 1 terço do líquido. Tô faminto e tô com sede, né? Quantos mililitros ele bebeu? Então tem 900 ml de suco aqui, né? Como eu bebi 1 terço do líquido, eu bebi 1 terço de 900 ml. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, 1 terço de 900 ml. E aí você vai ver aí que quando você tiver o de na matemática, essa preposição aqui, você vai poder trocar isso por uma multiplicação. Então você vai ter 1 terço vezes 900 ml. Só que multiplicar alguma coisa por 1 terço é a mesma coisa que dividir por 3. Você vai concordar comigo, né? Porque 1 terço de 900 ml, isso aqui vai dar a mesma coisa que 300 ml. Ou seja, a mesma coisa que 900 ml dividido para 3. Eu bebi 1 terço do líquido, eu bebi menos do que 1 inteiro. Eu bebi menos do que 1 inteiro dessa jarra aqui, né? Eu dividi ela em 3 partes iguais. Ó. Aqui assim, né? E aqui assim. Em 3 partes iguais. Tem a outra parte aqui em cima, né? Então, como eu bebi apenas um desses terços, ó, você percebe exatamente que eu bebi 300 ml. Tranquilo? Então aqui no caso eu usei a fração como um operador multiplicativo. Então é 1 terço vezes 900 ml, que vai dar 300 ml. Apesar de ser uma multiplicação, ela é na verdade uma divisão disfarçada de multiplicação, certo? Multiplicar por 1 terço é a mesma coisa que dividir para 3. E a gente vai entender tudo isso daqui em vídeos futuros do Matemática Rio. Então a fração aí como um operador multiplicativo. Agora aqui, ó, no nosso próximo exemplo, né, o sexto, é a fração como medida.
É isso aí, olha só. Vamos ver aqui então esse exemplo. Ó. Tomando o segmento de reta CD, esse segmento todo aqui, como unidade de medida, quanto mede o segmento AB? Então aquele AB ali, ó, que está aqui, né? Ele vai representar quanto do total dessa reta, desse segmento de reta aqui embaixo? Ora, a gente pode muito bem tentar transportar esse segmento AB aqui para cima daquele segmento CD, olha só. Então posso colocá-lo aqui, ó, o AB coube uma vez aqui, né? Ele vai caber agora aqui, ó, duas vezes, ó, vou botar isso aqui de novo, duas vezes. E ele vai caber aqui, ó, 3 vezes, certo? Você percebe que o AB ele coube 3 vezes exatamente aqui dentro. Então aquele segmento de reta AB ali, na verdade ele vai equivaler a 1/3 do CD. 1/3 daquele segmento CD ali. Então você consegue perceber que eu usei a fração aqui para medir. Esse AB aqui, ele mede 1/3 do segmento CD. Então a fração aí como unidade de medida. Também é muito legal perceber isso. E para o nosso último exemplo, a fração como probabilidade. Olha aí, então um exemplo bem facilzinho aqui. Ó. Se eu jogar um dado uma única vez, qual é a probabilidade de sair o número 3 ou o 4? Bom, cada vez que eu jogo um dado para cima, né, eu vou ter 6 possibilidades possíveis, que vai ser o meu denominador, que é o meu espaço amostral. A gente vai ver isso futuramente aqui também. Tá? Não precisa se preocupar em entender o que é probabilidade agora, né? Mas eu tenho 6 casos possíveis. E para sair o 3, por exemplo, eu tenho uma chance em 6, beleza? E para sair o 4, eu vou ter outra chance em 6. Como eu quero que saia o 3 ou o 4, eu vou somar essas duas probabilidades aqui. A de sair o 3 ou a de sair o 4. Esse mais aqui, sempre que eu tiver um ou, a gente vai somar. Beleza? Então, 1/6 mais 1/6, como tem denominadores iguais aqui, eu repito o denominador e faço a soma aqui em cima. 1 mais 1 dá 2. Então, você repara que é a probabilidade de 2/6, que é a mesma coisa, já deve saber aí, né? Na hora de simplificar essa fração aqui, divido pelo mesmo número em cima e embaixo, que é o 2 aqui, né? Vai dar 1/3. Então, a probabilidade de sair o número 3 ou o número 4, quando eu lançar um dado para cima, vai ser de 1/3, exatamente a mesma fração que eu obtive aí nos outros exemplos, né, nos outros contextos. Então, a gente viu aí vários contextos em que as frações aparecem. E agora, preparado para resolver o desafio? Vamos lá, então, resolver aquele desafio inicial nosso lá do Tangram, né? Que vai ser o seguinte, olha só. A gente tem aqui esse quadradão, que é a unidade toda, né? E eu quero saber qual fração cada figura dessa aqui, né, que subdivide esse quadrado, representa em relação ao total. Vamos determinar isso daí, ó. Eu já percebo que ao traçar essa diagonal do quadrado aqui, ó, essa diagonal que vem daqui até aqui assim, né, eu divido esse quadrado ao meio, né? Então, essas duas peças aqui, quando unidas, elas representam metade do quadrado. E aí, ao dividir ao meio novamente, eu sei muito bem que essa peça aqui vai representar 1/4 do quadrado e essa aqui vai representar 1/4 do quadrado também. É ou não é? Porque seria a metade da metade. Tá? Você pode fazer o teste aí na sua casa. Pega uma barra de chocolate aqui, ó, e divide essa barra em 4 partes iguais, assim. Ó. 4 partes iguais, pega a metade, isso aqui, e depois pega a metade da metade. A metade da metade vai ser exatamente 1/4, beleza? Então, é isso que representam aquelas duas pecinhas ali, 1/4 cada uma. Agora perceba aqui, ó, que se eu dividir cada um desses triângulos aqui ao meio dessa forma aqui, esse aqui também, certo? Eu obtenho esse triângulo aqui, ó. Tá vendo aqui que eu tô colocando de branco, ó? E esse triângulo, ele é exatamente esse amarelo aqui. Concorda comigo? Ou seja, a gente pode muito bem dizer aqui que esse amarelo vale a metade da metade da metade, de novo, né? Ou seja, vale 1/8 aqui. Você chegou a essa conclusão também? Legal, né? Porque você percebe que isso aqui encaixa aqui, ó. Eu posso muito bem transferir esse triângulo amarelo bem para cá assim, ó. E ele vai encaixar perfeitamente. Tá claro aí para você? Então ele vale 1/8. Da mesma forma, tá? Se eu dividir esse triângulo aqui ao meio assim, ó, tá? Você vai perceber que vai dar exatamente esse triângulo aqui que está em azul. Então esse triângulo que está em azul vale metade desse triângulo que está em amarelo. Logo vai valer quanto? É isso aí, 1/16, 1/16. Você percebe também que se eu dividir esse quadrado ao meio, dessa forma aqui, tá? Eu tenho 2 desses triângulozinhos azuis aqui. Ou seja, eu posso muito bem dizer que esse quadrado aqui, né, vale 2 vezes aqueles 2 triangulinhos ali, né? Então ele vale 1/8 também. Vale a mesma coisa que esse triângulo amarelo. Você percebe que as áreas são iguais, né? Eu
posso pegar esse triângulo amarelo aqui e dividir assim, ó, e você percebe que eu consigo encaixar esses dois triângulozinhos que se formam menores dentro desse quadrado aqui. Então, da mesma forma, ó, esse triângulo aqui é um 16avos, esse daqui também vai ser um 16avos. É a mesma coisa desse triângulo aqui, certo? E aqui eu posso pegar esse paralelogramo, que é essa figura aqui, né? Dividir dessa forma, ou seja, ele vale 1/8 do quadradão. Se você quiser encarar agora como um desafio, tenta fazer a soma de todas essas frações aí, verifica como é que faz a soma de fração e vê se isso daqui dá realmente igual a 1. Tem que dar igual a 1, que é o inteiro, é o quadrado inteiro aqui, né? Faz o cálculo aí, vê se dá exatamente igual a 1. Se der, nós acertamos, né? Então nós deduzimos aí a fração que cada figurinha dessa que subdivide o tangram representa em relação ao total. Muito legal essa atividade, certo? Então por esse vídeo aqui é só. Você ficou sabendo tudo aí sobre os conceitos iniciais de fração. Espero que você tenha compreendido bem. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e vamos discutindo a partir daí. Beleza? E aí, gostou do vídeo? Deixa aquele seu like, inscreva-se aqui no Matemática Rio e conheça a nossa plataforma www.matematicario.com.br. Lá você vai ter lista de exercícios, plano de estudo, o seu aprendizado, a sua experiência com a matemática vai ser mais legal, mais integral e mais completa, beleza? Então conheça a plataforma e vamos juntos. Você não está sozinho, eu tô contigo. Até o próximo vídeo.